Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então vamos conversar um pouco sobre esse livro maravilhoso, Cartas AD, do André Gorz. Como hoje é o Dia dos Namorados e nada mais, nada menos do que a gente falar um pouco sobre essa história de amor lindíssima aqui nesse livro assim apaixonante. Primeiro, uma dica que eu vou dar para vocês: leiam esse livro de uma vez, não deixe para ler metade num dia, metade no outro. É um livro muito curto. Esse livro aqui, ele era da Kozak, né? Então, como a Kozak fechou, e então a Companhia das Letras adquiriu os direitos. E, gente, essa edição tá sensacional, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Eu mostro depois em detalhes. Mas aqui conta a história de uma carta, né? Conta a história não, é uma carta direcionada a Dee, ou seja, a Dorine, que é a mulher do André Gorz. Aqui o André Gorz, ele é um pseudônimo, o nome dele é bem... Deixa eu ver se eu consigo pronunciar. Mas o nome dele não é André Gorz. Ele começou a utilizar esse nome, esse pseudônimo, na época, acho que foi na época da Segunda Guerra Mundial, porque ele tem origens, ele é judeu, né? Então ele tem essas origens. Então naquela época estava muito forte o antissemitismo e a perseguição toda, como nós sabemos aí, toda a história da Segunda Guerra Mundial. Então ele teve que ir para a Áustria, ali se exilar naquele país, e lá ele conseguiu inclusive se formar em engenheiro químico. Mas aí ele não seguiu realmente esse caminho. Ele foi para Paris, e lá em Paris ele teve um contato muito grande com várias culturas, né? Sobretudo essa cultura da literatura, e também ele conheceu, que ficou muito íntimo, o Jean-Paul Sartre. E então, como sabemos, é um autor excepcional e tem vários e vários estudos sobre ele, enfim. Mas eles se tornaram muito amigos, e o André Gorz, ele passou a vida toda trabalhando como jornalista. Naquela época era muito, assim, muito difundido essa parte da literatura dentro dos jornais, e também os jornais em si assim, era muito famoso, e o consumo pelo jornal em si era muito voraz. Então ele se enveredou nesse mundo. Mas aqui, Cartas AD, ele vai contar a história aqui, a gente vai presenciar nessa carta a história de amor. Acho que é uma das histórias de amor mais bonitas que eu já li na minha vida. Gente, é inevitável você não ficar tocado por essa história. Aqui ele vai... É uma espécie de carta de despedida também, porque aqui, como aqui diz, né, a história da mulher dele, a esposa dele tem uma doença degenerativa e muito assim, incurável, grave, então ela vai morrer. Eles já estão aqui, ela já está bem idosa, que ele conta já no final de toda essa vida, faz meio que um flashback de tudo que já aconteceu. E nessa descrição que ele começa a descrever tudo, desde pela primeira vez ele viu a Dorine e se apaixonou, e sabia que aquela mulher era a mulher da vida dele. Então aqui ele vai contar toda essa história desde o princípio, mas de uma forma muito romântica, não açucarada, como a gente sabe que tem muitos romances aí bem açucarados, mas nada assim muito açucarado. É algo assim lindo, delicado, só lendo mesmo para saber o estilo da carta. Mas aí ele vai descrever as qualidades dela, né? O que também eles passaram ali de dificuldade, passaram muita dificuldade na vida, e chegaram aonde chegou o André Gorz, conhecido ali em toda a Europa e em outros países também. Também eles lutaram contra a repressão. Aqui também, além da carta de amor que ele escreve para Dorine, que também a gente observa algo muito interessante, que também o cenário político e social naquela época ali, pós-guerra, pós-segunda guerra, né? Então ali muita decadência, também perseguições. Ele também vai contar tudo isso nessa carta. É como se fosse um pano de fundo, né? Essas histórias todas, e a gente vai meio que estar ali a par de tudo que aconteceu naquele pós-guerra, e é bem interessante isso.
Além de tudo, né, a carta, ele também tem algumas partes da carta, ele tem um tom de desculpa. Alguns trechos a gente sente ali que é uma desculpa, ele pede, em outras palavras, desculpa para Doreen em algumas coisas que ele fez na vida, que ele achou que foi errado, ou mesmo a rejeição dos pais dele para Doreen, né, porque aqui o André Gotz, ele era um de classe média, né, como muitos daqueles judeus naquela época, eles tinham eram pessoas ali com bastante fortunas, enfim. Então ele era um dessas famílias ali que tinham dinheiro. Então, ele foi se formar fora e tal. E pelo contrário, a Doreen, ela não tinha tantas verbas. A família dela também não era tão rica quanto a dele. Mas aqui a gente vê tudo isso e essa história de amor, uma história de amor muito bonita. A gente sabe muito bem que o final foi bem trágico desses dois, né? Eles, como já estava bem no fim da vida, lá pelos já bem idosos ambos, acho que foi em 2007, eles se suicidaram. Então eles cometeram esse suicídio. E porque também era o seguinte, o que eu percebi, eu não sabia até então desse suicídio que eles tinham cometido. Quando a gente começa a ler a carta, a gente sente que eles não conseguiam viver longe um do outro, aquela paixão, né? E é interessante que a gente percebe a paixão que durou muitos anos, mais de 50 anos, aquela paixão que não acaba. Ela já bem idosa e ele elogiando a beleza que ele ainda via nela. Então, gente, é sensacional, é lindo demais. Assim, tem momentos que você é inevitável não chorar. É muito bonito. Então, quando no final do livro eu fui pesquisar e vi que teve essa história trágica deles dois cometerem suicídio, eu percebi que se, por exemplo, a Doreen falecer ali e ele ficar só no mundo, ele não sabia reagir, não sabia fazer, não saberia viver. Então esse suicídio aqui foi algo que foi uma saída que eles tiveram para que não ficasse longe um do outro por muito tempo. Gente, é trágico, mas é assim, romântico, é lindo demais, demais essa história de amor. Eu super recomendo que vocês leiam essa carta, bem curtinho mesmo, assim, uma sentada, leia tudo, porque é algo que vai, assim, nos consumir. Mas aqui há trechos, assim, memoráveis, há citações aqui memoráveis também. E outra coisa, o início desse livro é lindo demais. Olha o que eles dizem aqui. Você está para fazer 82 anos. Você encolheu 6 centímetros. Não pesa mais do que 45 quilos e continua bela, graciosa e desejável. Já faz 58 anos que vivemos juntos. E eu amo você mais do que nunca. De novo, carrego no fundo do meu peito um vazio devorador que somente o calor do seu corpo contra o meu é capaz de preencher. Olha essas palavras, linda. Então, todo o livro é permeado dessas palavras. Dá vontade de marcar tudo, de compartilhar as frases, todos os trechos aqui que o André Gotz escreveu. É muito bonito. Esse livro aqui está entre um dos meus favoritos do ano. E assim, vou guardar eternamente ali, porque com certeza é um dos livros assim que você relê, para você reler muitas vezes durante a vida, porque aqui você vai refletir sobre o companheirismo, sobre esse mutualismo, né, podemos dizer, dessas duas pessoas que não sabiam viver longe um do outro e que ambos se completavam. Gente, é muito lindo isso. Eu só recomendo demais, 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 demais. A edição tá caprichadíssima, a Companhia das Letras caprichou bastante. Eles fizeram em uma forma de uma carta mesmo, de um envelope, aqui como se fosse um envelope, que é uma caixinha, né? Então esse livro aqui, ele é pequeno, em relação aos livros normais, pequeno assim, ó. Então, aqui, como se fosse um envelope, ele encaixa assim a carta. Achei muito interessante aqui, ó. Muito bonito, muito bonito. Eu quero assim, sempre poder reler esse livro, porque ele vai sempre trazer coisas boas, apesar que o final
é um dos finais mais tristes assim que eu já li de uma história de amor. Ao final desse livro eu senti passei horas quando eu terminei de ler, eu passei horas com aquela sensação de perda, sabe aquela sensação que você perdeu alguém. É a mesma sensação com as últimas frases desse livro. Eu não vou dizer porque senão vai estragar todo esse clima que o livro traz, mas essas frases finais você fica com aquela sensação de perda, de gente, que o amor existe mesmo, de verdade, como uma história desses dois, que é uma das cartas mais lindas que eu já li na minha vida. Então, gente, desde já recomendo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito, se inscreva, tá bom? E até uma próxima, e feliz Dia dos Namorados. Até mais, gente!